Golias, os Nefilim, são nomes que a gente conhece, né? Figuras colossais que vivem no nosso imaginário sempre que a gente pensa nas histórias da Bíblia. Parecem personagens saídos de um conto de fantasia, sabe? Simplesmente maiores que a vida. Mas será que a história era só sobre isso? Sobre altura e força física? A resposta que a gente encontra nos próprios textos antigos é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Então vamos mergulhar nisso. Ok, para a gente conseguir entender quem eram esses gigantes, o primeiro passo é mudar um pouco o nosso foco. Precisamos olhar para além da fita métrica e tentar sacar o que essa palavra realmente significava para o mundo daquela época. Olha que interessante. No Antigo Oriente Próximo, gigante era quase uma categoria política e militar. Chamar um inimigo de gigante era um jeito de dizer que a força dele era esmagadora, que ele dominava um território e que inspirava um terror absurdo. Era uma linguagem de poder, não de biologia. E os textos originais em hebraico usam palavras bem específicas que hoje a gente costuma traduzir de forma genérica como gigantes. Cada um desses nomes aqui, Nefilim, Refaim, Anakim, tem suas próprias nuances, aparece em momentos diferentes da história e identifica grupos que eram vistos como, como absurdamente poderosos ou temidos. E a nossa investigação começa lá no princípio de tudo, no livro de Gênesis, num mundo que, segundo a narrativa, estava caminhando para o colapso. Antes do famoso dilúvio, a história descreve uma terra que estava tomada pela violência, pela desordem. E é justamente nesse cenário de crise que os Nefilim aparecem pela primeira vez. A presença deles não é um detalhe aleatório, não. Está totalmente conectada à degradação daquele mundo. A origem deles está ligada àquela união meio transgressora entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas, independente de como se interpreta isso, o ponto central do texto é a quebra de limites. Os Nefilim, que são chamados de homens valentes de renome, acabam simbolizando as consequências dessa ruptura. Eles representam uma elite guerreira que era a personificação da desordem social. Depois do dilúvio, a história avança e os gigantes reaparecem, só que agora de um jeito diferente, como adversários bem concretos no caminho do povo de Israel, lá durante a conquista de Canaã. E é aqui que a história mergulha de cabeça na psicologia do medo. Quando os espiões israelitas chegam em Canaã e dão de cara com os Anakim, a descrição deles não é uma medida exata, é uma expressão de puro pavor. Eles se sentem como gafanhotos. Essa é a verdadeira força do gigante, o impacto psicológico, sabe? Aquele que pode paralisar qualquer um. A narrativa usa detalhes muito vívidos para construir essa imagem de poder. O caso do rei Og de Bazã é um exemplo perfeito. O texto não fica medindo Og, mas descreve a cama dele, uma cama de ferro, um objeto monumental que serve como prova, como evidência da grandeza dele. Derrotar esse rei não era só vencer um homem, era derrubar um símbolo de poder opressor. E claro, isso tudo nos leva ao confronto mais famoso de todos. De um lado, Golias, o campeão, o veterano, coberto de bronze, a personificação do poderio militar filisteu. Do outro, Davi, um pastor, um jovem, armado só com uma funda. O contraste aqui é brilhante. A história não é só sobre um garoto de sorte, é sobre a fragilidade humana desafiando um sistema de poder que parecia simplesmente invencível. Pronto, agora a gente chega no coração da nossa análise. Se os gigantes não são apenas uma questão de altura, o que é que eles realmente representam? A figura do gigante é, na essência, uma ferramenta narrativa para falar sobre realidades políticas e sociais. Eles personificam as forças que ameaçavam a própria existência do povo de Israel. Vamos detalhar isso um pouco. Primeiro, os gigantes representavam impérios e cidades-estado opressoras. Segundo, eles eram a cara das elites militares, aqueles guerreiros profissionais que dominavam o cenário do mundo antigo. E terceiro, como a gente viu com os Nefilim, a presença deles era um sinal de uma profunda desordem social e moral. Eles são, basicamente, o rosto da ameaça. Mas, se eles eram tão importantes, por que eles simplesmente somem da história? A resposta para isso revela a função final dessas figuras na construção da memória bíblica. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em Gênesis, os gigantes têm uma presença quase mítica. Já no período da conquista, são ameaças reais, tangíveis. Nos livros dos reis, como no caso do Golias, eles aparecem como inimigos pontuais. E depois, silêncio. Eles desaparecem da narrativa. Por que isso acontece? Porque a realidade de Israel mudou. A ameaça deixou de ser aquele poder externo esmagador e passou a ser interna.
A complexidade de construir um reino, de administrar leis, de lidar com a própria corrupção. A linguagem para descrever os desafios mudou, né? E a figura do gigante foi se tornando menos necessária. No fim das contas, o papel deles é esse. Os gigantes não são curiosidades biológicas, mas sim ferramentas literárias muito poderosas. Eles marcam períodos de crise, de transição e preservam a memória de uma época em que pequenas comunidades se sentiam como gafanhotos diante de impérios colossais. Eles nos ajudam a sentir o peso da história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A linguagem para descrever o poder esmagador pode até ter mudado, mas a experiência de enfrentar forças que parecem invencíveis, isso permanece. Então, quais seriam os gigantes, os sistemas, as forças, as ameaças que definem e moldam as narrativas do nosso próprio tempo?